Glória a Deus que tem pessoas dando suas vidas, seu tempo. Nós vamos estar orando pela palavra do Senhor, amém? Deus, nós somos gratos, Pai, porque temos visto o Teu povo, o Teu corpo se movendo em favor do Teu reino, da Tua obra, Deus. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos despertado, Pai. E eu peço que assim venha ser nessa noite. Continue a nos despertar aquilo que o Senhor tem a tratar na nossa vida, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Pai, que agora a nossa atenção possa estar totalmente no Senhor, Pai, naquilo que o Senhor preparou, Pai, no banquete que o Senhor preparou para as nossas vidas, Deus. Eu sei que nós comemos, Pai, conforme a nossa fome. Por isso eu peço, aumenta nessa noite a nossa fome pela Tua palavra, por mais de Ti, para que possamos ser moldados e transformados em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com vocês uma palavra que está em Apocalipse. Nós damos glórias quando vemos pessoas, realmente cumprindo o ID do Senhor. E esse ID para uns é tão longe, para outros é tão perto, mas para todos nós aqui em comum tem o ID do nosso lar. Amém? Ser bênção onde você está, por isso que essa oração para os homens. As mulheres estão todas quintas-feiras, às 3 horas, orando. E um clamor das mulheres tem sido, quando vai ser a oração dos homens? Quando vai ser a oração dos homens? E glória a Deus, porque Deus levantou nosso irmão Beto, para realmente estimular os homens a estarem orando. E as suas orações somente vão ser escutadas quando vocês estiverem tratando muito bem suas esposas. Glória a Deus. Essa palavra de Apocalipse, irmão, Deus já me trouxe há um bom tempo. Eu tenho lido sobre ela. E eu gostaria de ler Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar lendo. Apocalipse não é um livro que nós acostumamos a ler. Até porque muitos se sentem meio amedrontados com o Apocalipse, ou acham que Apocalipse é o fim dos tempos, não gosto muito de ler, então muitos leem até, nem Judas é muito lido, tadinho, até João, Primeira, segunda, terceira João. Chega depois ali, a gente já meio que para, e a palavra ela é completa, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amém? Então, nós vemos a necessidade de lermos, de buscarmos o livro de Apocalipse, até mesmo porque nós sabemos que se lá estava próximo, hoje está mais próximo ainda. Amém? Jesus está voltando. Maranata, vem Jesus. Quem está comigo nessa? Amém. Maranata, vem Jesus. Queremos, ansiamos, desejamos, porque enquanto nós estamos vendo o mundo do jeito que está, cada vez eu falo, Deus, volta logo antes dos meus filhos crescerem, volta logo, Senhor, porque está cada vez mais difícil aqui. Mas eu gostaria de ler aqui, logo no começo de Apocalipse, nós temos as 7 cartas. As 7 cartas às 7 igrejas, que são algumas advertências que o Senhor dá às 7 igrejas. E hoje nós só vamos ler um ponto, mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Leiam Apocalipse. Em breve nós vamos ter um estudo na nossa igreja sobre Apocalipse. Mas nós temos que pegar na nossa casa e ler e pedir a Deus entendimento, sabedoria, pois realmente o tempo está próximo. E no capítulo 2, vamos lá comigo, no capítulo 2 de Apocalipse, nós temos aqui a primeira carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. E essa carta hoje, ela é para nós. Capítulo 2, versículo 2.
sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto em seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Essa palavra o Senhor nos exorta de algo que foi deixado, de algo que foi esquecido. E quando você lê sobre a igreja de Éfeso, se você for ler lá, até mesmo em Atos capítulo 19, nós vemos ali um relato, que era uma igreja que crescia, ela cresceu muito, era uma igreja fiel, como aqui mesmo em Apocalipse fala, que eles trabalhavam fielmente, eles ali realmente viam a intenção daqueles que se diziam ser apóstolos. E quando você lê essa lista, né, é como se fosse uma lista de qualidades dessa igreja. Ela diz que eles trabalhavam arduamente, eles perseveravam, eles não toleravam, né? Quando diz aqui sobre os nicolaítas, eram heresias, eram seitas que foram aparecendo justamente naquele tempo. Eles examinavam os apóstolos, eles sofreram por Jesus, eles não desistiram, eles tinham paciência. Olha quanta qualidade nessa lista. É uma lista extensa de fazeres, não é? Mas eles deixaram uma única coisa. E por deixar esse ponto tão importante, o Senhor fala: tenho contra vocês, tenho algo contra. Vocês fazem demais, vocês estão sempre ali, vocês cumprem as escalas, vocês participam dos cultos, vocês estão presentes nas reuniões dos lares, mas uma coisa vocês deixaram. Pensando nesse primeiro amor, que aqui foi a exortação para a igreja de Éfeso, nós lembramos um pouco sobre o casamento. O casamento normalmente se começa com um amor, uma euforia, né? Aquela alegria de estar na presença um do outro. E com o tempo, muitas vezes, nos pegamos fazendo, né? A esposa lava, passa, cozinha, cuida, o marido trabalha, provê, e fazendo tantas coisas no automático. No automático. Né? Então, você já acorda, o relógio é desperto, você já levanta, já limpa, tudo automaticamente. E muitas vezes nós deixamos de olhar um para o olho do outro, deixamos de ter uma intimidade, deixamos de realmente cultivar aquele amor. E há tantas famílias que nós, por algum motivo, vamos ali conversar e aconselhar e estar ali e escutamos: hoje nós somos apenas amigos, hoje nós somos apenas, né, temos algum interesse. Estamos juntos porque temos algum interesse, dividimos aluguel, as contas, ajudamos um ao outro, mas não há aquele amor, não há. Esses dias eu escutei um pastor falando, né, que antes de você conquistar, você às vezes pegou 3, 4 ônibus para encontrar a pessoa amada, mas depois que conquista, nem o bom dia mais dá. E é bem assim. Porque se você liga o automático, você faz sem saber por que você está fazendo. Se você está ali lavando uma roupa, cuidando do seu filho, mas com a intenção certa no coração, porque você o ama, porque você sabe que ele precisa daquilo. A intenção certa, o fazer não é o problema, não é o problema. O problema está na nossa intenção errada. Pensando nisso, eu me lembro de 2 irmãs. Quem se lembra? Marta e Maria. Marta e Maria. Ou 2, né?
Será que elas imaginavam que elas iam ser tão faladas no nosso tempo? Marta e Maria, lá em Lucas, nós pegamos duas mulheres de Deus, uma no automático. Quem aqui está no automático como Marta? Lucas, capítulo 10, versículo... Eu acredito aqui que todos nós, a maioria pelo menos, conhece essa história dessas duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. Olha só o privilégio que elas tiveram, né? De receber Jesus, o Mestre, na sua casa. Se você hoje fosse receber Jesus, o que você faria? Você correria para arrumar as coisas, lavaria a louça, deixava tudo preparado, prepararia uma boa comida? Ou você falaria assim, nem quero saber nada disso, Jesus vai chegar aqui, eu vou ficar do ladinho dele, não quero nem ver o resto, né? Marta foi aquela que se preocupou, Marta foi aquela que correu, e eu sempre quando penso na correria de Marta, eu me lembro das dificuldades daquele tempo que nós não temos hoje. Você recebeu visita, irmão? Vai lá no freezer que tem lá um feijãozinho congelado, uma carninha ali pronta, congelada, né? Você vai ligar ali a tua torneira, vai sair água. E Marta, como que era? Não tinha nada na geladeira, não tinha uma torneirinha para sair água. E era aquela correria, alguém vai buscar água, o outro vai matar o bezerro, a outra vai preparar. E vamos preparar o melhor para o mestre. E de repente Maria está ali na sala, sentada ouvindo. E olha, depois disso, Marta vai, chama Jesus e fala, mestre, não te incomodas? O senhor não está preocupado que a minha irmã está aí, não vem me ajudar? E olha a resposta de Jesus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui querem fazer a escolha certa? Amém? Você quer fazer a escolha certa? Vai para os pés do Senhor. Corre aonde Ele está. Deixa tudo o resto. O resto é resto, né? O resto fica tão pequeno perto daquela presença. E para você entender que acima do fazer está o amor que tem que estar envolvido nisso, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 13, que se relata sobre esse amor. 1 Coríntios 13, há um relato sobre esse amor. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, e se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. De nada, irmão. Quantas coisas Paulo cita aqui. Dá o seu próprio corpo, dá todo o seu dinheiro, falar em línguas, quantos dons, quantas atitudes, tão que nós olhamos hoje como boas atitudes. Mas ele diz, se não tiver amor, de nada, não é assim, um pouco vale um pouquinho você dá teu dinheiro, viu? Mas não vale tudo. Não, de nada valeria. Esse amor que nós falamos tanto, esse amor, quando João escreve aquela carta e diz à igreja de Éfeso, você abandonou esse amor. Ele é sutilmente, fala essa palavra, sutilmente. Sabe, uma coisa que passa tão despercebida,
que você não percebe quando você o abandonou. Quando você o deixou, porque você pensa que você está fazendo tudo isso porque ama. O marido pensa que trabalha muito porque ama a casa, o filho, a filha, a esposa, mas não é. É por orgulho, é para se manter aonde ele está. E quantas vezes nós, como servos do Senhor, sutilmente deixamos aquele amor passar. Sutilmente deixamos ele ir embora. E nos pegamos fazendo, agindo, correndo, aconselhando, falando, ministrando. Mas sem o amor envolvido, de nada valeria. E eu lendo esse livro, que eu trouxe aqui até para indicar para vocês, de um escritor muito amado, Avivamento Sustentável, do Eduardo Nunes, do meu primo, Benção. Tem uma frase que ele diz assim: Deus não quer o nosso serviço se ele vier, desacompanhado do nosso amor. Deus não quer o nosso serviço se ele vier desacompanhado do nosso amor. Amém. Entende? De nada adianta. Deus não quer. Deus não precisa do nosso serviço. Deus não precisa. Principalmente se ele vem desacompanhado do nosso amor por ele. E quando nós pensamos lá em Apocalipse, volta lá comigo, capítulo 2, versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou, você deixou, você perdeu, você esqueceu o primeiro amor. Ele nos dá uma advertência, mas ao mesmo tempo, ele nos dá ali uma chance. Ele nos dá uma chance. O que nós temos todos os dias, quando acordamos, a misericórdia do Senhor se renovou. Amém? Amém. Eu dou glória a Deus, porque é como se ele estivesse falando: Luana, hoje você tem a chance de me amar. Hoje você tem a chance de perdoar. Hoje você está tendo a chance. Hoje. Porque talvez vai chegar um dia que você não vai acordar. Talvez vai chegar um dia que você não vai ter mais essa chance. Mas nós estamos aqui, glória a Deus, porque hoje ele está nos dando mais uma chance. E aqui no capítulo 2, o versículo 5, ele nos orienta o que devemos fazer. A Bíblia é um livro vivo e prático. Amém. Como nós devemos praticá-lo. E quando você vê aqui no versículo 5, veja até onde você caiu. Veja onde. Tem umas versões que fala volta lá onde você caiu. O voltar, ele não é muito agradável. Sabe por quê? Porque nós não queremos voltar, nós não queremos perder, nós não queremos deixar, nós queremos avançar. Porque nós fomos feitos para avançar, para ganhar, para conquistar. Não é assim? Que tantas vezes escutamos: avance, volte, vá, conquiste. E quando o Senhor nos fala que nós devemos voltar aonde nós perdemos esse amor, é uma sensação de ter que parar, de ter que me humilhar. Então, primeira coisa que o Senhor nos pede hoje: volte aonde você deixou. Você lembra onde você deixou? Talvez você nem se lembre. Talvez as coisas foram acontecendo a um grau, a um nível que você nem se lembra onde você deixou aquele amor, que há um tempo atrás te movia de uma forma que às vezes, né, a gente vê pessoas com esse amor. E eu até hoje, o Leandro falou da Dulce lá em casa e eu vejo ela nesse primeiro amor. E ele até comentou assim comigo: se todos fizessem isso que a Dulce está fazendo aqui. Eu falei: isso é o primeiro amor, Lê.
Isso é o primeiro amor. Ser compromissado com a obra, estar lá, sabe? Sair correndo de uma prova de bike, né, Dude? E falar, tô chegando aí, gente, me espera, né? Não é, ó, tô cansada aqui que eu fiz a prova, manda outro aí, tá? Né? Aonde que nós deixamos essa garra, essa vontade? Porque tem um amor envolvido, não é só o fazer, é porque tem um amor, um propósito envolvido. Um propósito. E às vezes isso até nos incomoda, sabe? Quando a gente vê alguém nessa pegada, a gente até às vezes pensa assim, isso vai passar, isso com uma hora, né, vai passar. E sabe o que a gente tem que pensar? Dá pra mim porque eu quero voltar. Não passa não, não deixa morrer, não deixa passar, não perde isso não. Continue assim, porque é isso que o Senhor espera. Voltar. Pense, sabe? Talvez você não consiga encontrar essa resposta aqui, mas na sua casa. Você pode chegar no seu quarto e falar aonde eu perdi, aonde que eu deixei. Porque se eu estou ministrando essa palavra para vocês aqui hoje, é porque um mês atrás o Senhor me falou, aonde está o teu primeiro amor? Aonde que você o deixou? Né? Que você está pensando em fazer sem aquele amor envolvido? E nós vamos crescendo e sabendo tanto que às vezes parece que dá para ir só no que eu sei. E não dá. Não dá, porque a palavra, ela mata, mas o Espírito que vivifica. Amém. E se você não vem com esse amor, de nada adianta. E quando o Senhor nos chama a voltar, Ele está fazendo um convite. Volta. Vê, eu estou te dando uma chance. Para um pouco, filho, e volta. Segundo passo. E nesse voltar, só um parênteses, existe uma humilhação. Porque se você é orgulhoso, você não volta. Se você é orgulhoso, você nem acha que você perdeu. Nunca perdi, nunca deixei. E muitas vezes nos deixamos nos enganar pelo nosso orgulho. Outro ponto. Volta e se arrepende. Arrependimento. Arrependimento, irmão. Nós estamos aqui com o pessoal da Jocum, que está nos dando um estudo maravilhoso. Quem está podendo fazer, está sendo bênção nas nossas vidas. E nós, nesse mês, estudamos profundamente o livro de Jonas. E quando você lê sobre o arrependimento de Nínive, olha lá nossos professores lá atrás, né? Depois nós vamos orar por eles também. Eles têm nos abençoado muito. E quando você lê, vamos lá para Jonas? Quando você lê o arrependimento de Nínive, você entende um pouco o que é arrepender. Será que é isso que a gente faz todos os dias e no dia seguinte faz novamente o erro? Ou será que nós estamos apenas tendo qual que é a palavra? Tem um arrependimento e tem... Qual? Me fugiu agora. Remorso. Ou apenas um remorso. Jonas, capítulo 3, versículo 6. Então nós também vamos já andar um pouco aí na história, né? Jonas não queria ir, mas foi, porque quando Deus fala, né, se cumpre. Então Jonas chega até a Nínive, que era uma cidade horrível, que fazia atrocidades. Então nós aqui no estudo aprendemos como eles, né, matavam, judiavam, era um povo que realmente gostava de fazer o mal. E quando eles chegam ali, quando Jonas chega a Nínive e começa a declarar, Jonas não declara assim, arrependei-vos, como João Batista declara, né? Ele não declara, ele vai e anuncia que a ira de Deus estava acesa e que aquela cidade toda ia ser destruída. Então Jonas passa ali 3 dias caminhando e declarando que Deus iria destruir Nínive. Ele não declara, ele não chama o povo ao arrependimento. Ele apenas fala o que Deus irá fazer. Então aqui em Jonas 3,
capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Quando Deus viu o que fizeram, quando Deus viu. Sabe o que o arrependimento faz, irmãos? Sabe o que o arrependimento gera no coração de Deus? Opa, peraí. O que o meu filho está fazendo? Se arrependendo, você volta o olhar de Deus para você. Você quer chamar a atenção de Deus? Não adianta você vir em todos os cultos, fazer tudo e correr e gritar. Não, quer chamar a atenção de Deus? Se arrependa dos seus caminhos, se arrependa dos seus maus caminhos. A palavra diz que o Senhor se voltou àquele povo. Deus já havia declarado uma sentença. Deus já havia ordenado a Jonas ir até lá e anunciar essa sentença. Mas quando o Senhor viu que aquele povo realmente tinha tido um arrependimento, a palavra fala que eles oraram fervorosamente ao Senhor. E não só clamaram ao Senhor, mas eles deixaram os seus maus caminhos e as suas violências. Abandonaram, se libertaram daquilo, não quiseram mais. Eu não quero mais cometer esse pecado. Então sabe o que eu faço? Se ele está aqui, eu passo de largo, eu vou para lá. Eu não quero mais me envolver com as coisas erradas. Então eu não falo com as pessoas que praticam coisas erradas. Eu não me sento naquela roda. Você entende a mudança de comportamento que o arrependimento gera? Amém. Não é um remorso. Não é apenas falar: ai, Deus me perdoa, foi mal, mas amanhã está fazendo o mesmo. O verdadeiro arrependimento é aquele que muda o percurso, que muda, né? Que a gente, quando a gente diz assim, se converteu, mudou, né? Mudou aquele rumo. Estava indo para o caminho errado, foi para o caminho. Antes de falar do último, também quero falar mais uma frase que está nesse livro, mas é de Bill Johnson, que diz assim: muitos se arrependem o suficiente para serem salvos, mas nem todos se arrependem o suficiente para viverem a realidade do reino de Deus aqui na terra. Entende? Uau. Alguns se arrependem, muitos se arrependem para serem salvos. Talvez nós estejamos entre esses que apenas queremos a nossa salvação. Ai, Senhor, eu me arrependo, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Mas ele diz, nem todos se arrependem o suficiente para viverem a realidade do reino de Deus aqui na terra. E agora eu pergunto, quem quer viver a realidade de Deus aqui na terra? Amém. Quem quer viver esse reino que falamos, que declaramos, que profetizamos? Venha o seu reino, venha o seu reino. Não é assim que cantamos, que declaramos? Mas como viver esse reino se não há esse arrependimento? Entende? Que não é gritar e pedir e clamar para vir, mas é daqui para lá. Eu sempre gosto de pensar assim, sabe? Deus mandou a bola para você.
ponto e último ponto é voltar às primeiras obras. Voltar às primeiras obras. Quando a gente entende, né? Quando a gente lê essa frase de Bill Johnson, quando ele diz viver o reino de Deus, daí nós também entendemos quais são essas boas obras. São as boas obras do reino de Deus. Amém. Sabe qual que é a cultura do reino de Deus? O maior é o menor. Amém. Aquele que quer ser o líder, lava o pé de todos, serve a todos, ama a todos. É essa a realidade do reino de Deus. E quando você entende aonde você caiu e volta, e quando você se arrepende, e quando você começa a praticar as boas obras, aquelas obras que você deixou do reino de Deus, da cultura do reino de Deus, irmão, daí ninguém segura. Daí ninguém segura. Porque daí o teu amor por Ele não está ligado, não está condicionado ao que Ele te dá. Entende? E eu gostaria de encerrar essa palavra lendo Salmo 51. Salmo 51 foi um salmo que Davi escreveu após o seu pecado, quando ele se arrependeu do seu pecado. Depois que Natã falou, advertiu, e ele se arrependeu do seu pecado. E eu entendo que Davi, ele era apaixonado pelo Senhor. E ali naquele momento, sabe quando cai a ficha, quando ele volta? Esse momento aqui deve ser um momento como o meu e o seu, de voltar. Sabe, ele deixou tudo ali. Ele deixou seu poder, sua riqueza, e ele voltou. Ele voltou aonde ele tinha caído, aonde ele tinha esquecido, deixado aquele amor. Então, em Salmo 51, 51:10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Ele não clama a Deus, irmão. Deus, não me faça perder meu reino. Deus, não me faça perder minhas riquezas. Por favor, Jesus, é tudo que eu tenho. Não me faça perder meus filhos. Não. Sabe o que ele clama a Deus? Sabe o que ele pede a Deus? Não retires de mim o Santo Espírito de Deus. É isso. Sabe por quê? Restaure em mim a alegria da tua salvação. Porque ele sabia, ele entendia que a única verdadeira alegria que se existe nessa terra é a da salvação de Jesus. Entende isso, igreja? Quando você entende que a única alegria, verdadeira alegria, porque você pode ter alcançado o que for, teu maior sonho, consumo, sei lá, você vai convir comigo que passou um tempo, já era. Aquilo não tem valor nenhum mais para você, significado nenhum. A verdadeira alegria está na salvação. E quando ele diz isso, ele fala: restaure, Senhor. Restaure em mim essa alegria da salvação e torne-me disposto a te obedecer. No 16 ele diz: tu não desejas sacrifício, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, o sacrifício que deseja um coração, um espírito quebrantado. Não rejeitarás, ó Deus, um coração humilde e arrependido. Glórias ao Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Deseja. É essa a palavra que o Senhor tem tratado já há um mês comigo. E eu sabia que a hora certa, eu até falei para o Senhor, quando Ele me deu primeiro amor, eu comecei primeiro, a ler sobre o primeiro amor, a cantar sobre o primeiro amor. E eu lembrei até daquela canção, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar. Porque muitas vezes, sutilmente, nós o perdemos. E isso veio primeiro para mim. Mas sempre quando o pastor pede para a gente trazer uma palavra, eu entendo que aquilo que está ali, digerindo, sendo tratado, pode também ser tratado com a igreja. Amém. E eu não sei quantos, se assim como eu, você se identificou, em algum momento ter deixado, ter esquecido, sutilmente ter largado, de uma forma até sem perceber, sem pensar.
mas que hoje você compreende que você precisa voltar, se arrepender e praticar novamente com amor envolvido. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Eu gosto de pensar no evangelho prático, porque ele tem que ser aplicado, ele tem que ser vivido. Essa palavra, ela é viva e eficaz, irmão. E quando essa palavra encontra um coração disposto, disponível a cumprir essa palavra, é como se houvesse ali um encaixe perfeito. Se hoje o Senhor, assim como aquele dia, que ele já tinha uma sentença declarada contra um povo ruim, maldoso, pecaminoso, mas porque ele se arrependeu, porque eles se arrependeram, e ali declara que até os animais não comeram, não beberam. E quando ele olhou aquele povo, e ele viu um arrependimento, que junto veio uma mudança de comportamento, ele se arrependeu do mal que havia declarado. Talvez você precisa se arrepender. Talvez você precise se arrepender de ter deixado o egoísmo tomar conta do seu coração. Talvez você precise se arrepender de estar fazendo tudo no automático, de ter apenas virado um religioso. Talvez você precise se arrepender da maldade que ainda há no seu coração e ninguém vê, mas Deus vê. Das más intenções que há no seu coração, dos pensamentos, dos julgamentos. Talvez você tenha que se arrepender da murmuração, das reclamações. Hoje o Senhor te chama, volta. Volta, se humilha, sabe, não é... Eu acredito que é honroso, é bonito, é isso que eu ensino para os meus filhos, é bonito você confessar, é bonito você declarar, você falar com a sua própria boca, eu falhei, eu errei, eu menti. Porque quando você reconhece, você tem chance de se humilhar, de se arrepender.